Era uma quinta-feira aparentemente comum, 5 de novembro de 2015. Começava como tantas outras tardes no interior de Minas Gerais. Em Mariana, o tempo seguia seu curso normal. E nada parecia indicar que, em poucas horas, aquela data se tornaria um marco definitivo na história ambiental, social e humana do Brasil. Por volta das 3h30 da tarde, um vazamento identificado na barragem de Fundão anunciava que algo estava errado. Ainda assim, o que viria a seguir superaria qualquer previsão. Menos de uma hora depois, às 4h20, um rugido profundo rompeu o silêncio do vale e ecoou pelo subdistrito de Bento Rodrigues. Não era uma enxurrada comum. Não era uma chuva intensa. Era o colapso da barragem de Fundão, liberando uma massa colossal de rejeitos de minério de ferro. Cerca de 62 milhões de metros cúbicos de lama, o equivalente a aproximadamente 25 mil piscinas olímpicas. Em questão de minutos, casas, histórias e vidas foram soterradas. O que se iniciava ali se tornaria o maior desastre ambiental da história do Brasil. Oi, meu nome é Bruno, e essa é a Chrono Terror. Minas Gerais carrega a mineração no próprio nome. Desde o período colonial, o território foi moldado pela extração de riquezas minerais. Primeiro o ouro, depois o ferro. Essa atividade impulsionou cidades, construiu fortunas e sustentou gerações. Mas também deixou marcas profundas no solo, nos rios e nas comunidades que aprenderam a conviver com a mineração como parte inevitável do cotidiano. Foi nesse contexto que surgiu Mariana, uma das cidades mais antigas do estado e sua primeira capital, fundada ainda no século XVIII e historicamente ligada à exploração mineral. Na região, operava a Samarco Operações S.A., uma joint venture entre duas gigantes globais do setor, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. O complexo minerário era responsável pela extração e beneficiamento de grandes volumes de minério de ferro. Para que esse processo fosse possível, toneladas de rejeitos eram produzidos diariamente, uma mistura de água, lama e resíduos minerais sem valor comercial, mas com alto potencial destrutivo. Esses rejeitos precisavam ser armazenados em barragens de contenção, estruturas gigantescas de terra compactada, projetadas para suportar volumes crescentes de material ao longo dos anos. Entre elas estava a barragem de Fundão, integrante do complexo de Germano, localizada no distrito de Santa Rita do Urão, em Mariana. Em 2015, a barragem passava por um processo de alteamento, a elevação de suas paredes de contenção, necessária porque o reservatório já chegava próximo do seu limite de capacidade. Era um procedimento comum na indústria da mineração, mas também uma das fases mais críticas da vida útil de uma barragem, exigindo monitoramento constante, decisões técnicas precisas e margens mínimas de erro. Naquela tarde de 5 de novembro, às 3h30, funcionários identificaram um vazamento na estrutura de Fundão. Uma equipe terceirizada foi enviada para tentar conter o problema, e parte do reservatório começou a ser esvaziada. Mas o tempo era curto demais. Os sinais de instabilidade graves demais. Às 4h20, a barragem não resistiu. Eu não vou passar na ponte. Nossa! Ô, Paula, fala pra Paula voltar, mano. Ô, Paula! Paula, volta, Paula! Ô, Volta, Paula! Paula! Ô, Paula! Aí, Paula! Ô, Paula!
rompimento liberou uma onda violenta de rejeitos, que desceu pelo vale com força devastadora. A lama avançou pelo córrego de Santarém, ultrapassou a barragem homônima, que não chegou a se romper, mas foi completamente galgada, e seguiu seu caminho de destruição. Em poucos minutos, comunidades inteiras desapareceram do mapa. O primeiro local diretamente atingido foi o subdistrito de Bento Rodrigues, situado a cerca de 2,5 quilômetros do ponto de ruptura. Era uma comunidade simples, de ruas estreitas, casas baixas, uma igreja, uma escola e moradores que viviam ali havia gerações. Não havia plano de contingência, não havia sirenes de alerta, não havia rotas de fuga claramente estabelecidas. Quando a lama desceu pelo vale, chegou rápido demais. Entre os prédios ameaçados estava a Escola Municipal de Bento Rodrigues. Por volta das 4h10, professores e funcionários foram alertados por um morador. Pouco antes, um barulho incomum já havia chamado a atenção de quem estava no local. Cerca de 40 alunos e 10 funcionários deixaram a escola às pressas e correram para as áreas mais altas. Aproximadamente 5 minutos depois, o prédio foi completamente tomado pela lama. A evacuação improvisada evitou uma tragédia ainda maior. Foi uma decisão tomada em segundos e que salvou vidas. Com as estradas rurais destruídas e o acesso por terra bloqueado, Bento Rodrigues tornou-se completamente inacessível. Helicópteros passaram a ser a única forma de chegar ao distrito. Outras localidades, como Paracatu de Baixo, também foram atingidas pela enxurrada de rejeitos. Em questão de minutos, vilarejos inteiros foram soterrados, e o que antes era rotina transformou-se num cenário de devastação absoluta. No fim daquela mesma tarde, por volta das 18h30, a onda de rejeitos alcançou o Rio Doce, um dos sistemas hidrográficos mais importantes do sudeste brasileiro, responsável por abastecer direta ou indiretamente cerca de 230 municípios ao longo de seu curso. A partir daquele momento, o desastre deixava de ser local e assumia proporções regionais. A lama carregava uma quantidade gigantesca de sedimentos finos e compostos químicos que alteraram drasticamente a dinâmica do rio. O oxigênio dissolvido na água despencou, sufocando peixes e organismos aquáticos em poucas horas. Segundo dados do IBAMA, das cerca de 80 espécies de peixes identificadas na bacia do Rio Doce, 11 já estavam ameaçadas de extinção antes do desastre, e 12 eram endêmicas, ou seja, existiam apenas ali e em mais nenhum outro lugar do mundo, e algumas dessas espécies podem ter sido extintas definitivamente, sem sequer haver tempo de haverem sido catalogadas. Em Governador Valadares, uma das maiores cidades às margens do rio, o impacto foi imediato. O abastecimento de água precisou ser interrompido por vários dias, e o exército foi acionado para montar pontos de distribuição emergencial. Milhares de pessoas passaram a depender de caminhões-pipa para suprir as necessidades básicas. Enquanto isso, seguindo seu curso natural, a lama continuava descendo o rio, avançando lentamente, mas de forma inexorável, carregando consigo os efeitos do desastre. No dia 22 de novembro de 2015, após mais de 2 semanas de deslocamento, a onda de rejeitos finalmente atingiu o Oceano Atlântico, no litoral norte do Espírito Santo, no município de Linhares. A prefeitura interditou praias, instalou placas alertando para água imprópria para banho, e iniciou um monitoramento emergencial da costa. Em apenas 2 dias, a mancha de sedimentos se espalhou por mais de 15 quilômetros ao norte e 7 quilômetros ao sul da foz do Rio Doce. Uma das áreas diretamente atingidas foi a Reserva Biológica de Comboios, considerada uma das regiões mais importantes do mundo para a desova da tartaruga de couro, a maior espécie de tartaruga marinha existente. O impacto não se limitou à zona costeira. Em janeiro de 2016, estudos indicaram que os sedimentos oriundos da barragem já havia se deslocado cerca de 250 quilômetros ao norte da foz do Rio Doce, alcançando a região de Abrolhos, famosa por seus recifes de coral e por uma das maiores biodiversidades marinhas do Atlântico Sul. Metais como zinco, cobre e arsênio foram encontrados nos corais.
um impacto oceano profundo, cujas consequências devem perdurar por décadas. Desde os primeiros dias após o rompimento, uma questão passou a dominar o debate público. Afinal, a lama era ou não era tóxica? Eu fico chocado que isso tenha sido uma questão, porque eu lembro de acompanhar pela televisão e na época era visível, assim, o rio ficou vermelho, não tem como aquilo não ser tóxico. Enfim, a Samarco e suas empresas controladoras passaram a afirmar repetidamente que os rejeitos eram compostos basicamente de argila, areia e resíduos inertes do beneficiamento do minério de ferro. Segundo essa versão, não haveria toxicidade significativa associada ao material. Mas lógico que elas não iriam assumir a culpa, né? No entanto, análises independentes e estudos posteriores apontaram concentrações elevadas de metais pesados e a presença de compostos químicos utilizados no processo de flutuação do minério, que é basicamente um processo físico-químico de separação de minerais valiosos de materiais indesejados. Rejeito. Com base em suas diferentes propriedades de superfície, principalmente a hidrofobicidade, que é afinidade ou repulsão por água, como as aminas de éter, substâncias reconhecidamente tóxicas para organismos aquáticos e de baixa biodegradabilidade. Ao mesmo tempo, laudos oficiais do governo indicaram que grande mortandade dos peixes poderia ser explicada pela turbidez extrema da água, que reduziu drasticamente o oxigênio disponível e obstruiu as guerras dos animais. Infelizmente, mesmo antes da chegada da lama, o Rio Doce já sofria com um processo histórico de degradação ambiental, resultado de décadas de poluição industrial, desmatamento e o uso desordenado do solo. O rompimento da barragem não criou todos esses problemas, mas acelerou, aprofundou e escancarou danos que antes se acumulavam lentamente. Segundo especialistas, a recuperação completa da bacia hidrográfica levará décadas. Isso considerando esforços contínuos, bem financiados e tecnicamente eficazes. Em Mariana, os impactos ultrapassaram em muito o campo ambiental. A tragédia atingiu o coração econômico e social da cidade. A prefeitura estimou que seriam necessários cerca de 100 milhões de reais apenas para reparar a infraestrutura destruída ou danificada pelo desastre. Com a suspensão das atividades da Samarco, após o rompimento, a economia local entrou em colapso. O comércio registrou quedas de até 60%. A arrecadação municipal despencou e o desemprego aumentou rapidamente. Em um paradoxo cruel, muitos moradores passaram a protestar pela retomada das operações da empresa. Não por ignorarem os danos ambientais, mas porque dependiam direta ou indiretamente da mineração para sobreviver. Mariana tornava-se, assim, um símbolo duplo do desastre. Uma cidade devastada ambientalmente e estrangulada economicamente. Desde o início das investigações, o Ministério Público de Minas Gerais foi categórico ao afirmar que o rompimento da barragem de Fundão não poderia ser tratado como um acidente ou uma fatalidade. Segundo os promotores, havia indícios claros de erros operacionais, negligência no monitoramento e falhas graves no sistema de segurança da estrutura. Outra polêmica emergiu quando se descobriu que, além dos rejeitos da própria Samarco, a barragem de Fundão também recebia material da mina de Alegria, operada pela Vale. A empresa declarou inicialmente que esse volume representava cerca de 5% do total, mas documentos internos e análises posteriores indicaram que a quantidade poderia ser significativamente maior. Em fevereiro de 2016, o Ministério Público encaminhou um inquérito à Justiça Federal, solicitando a responsabilização criminal de executivos envolvidos na operação da barragem. Spoiler, não deu em nada. Paralelamente, comissões parlamentares de inquérito foram instauradas para apurar responsabilidades. Mas um detalhe chamou a atenção. Muitos dos deputados que integravam essas comissões haviam recebido doações eleitorais da própria Vale, o que levantou questionamentos sobre conflitos de interesse e a real independência das investigações. No campo administrativo, o IBAMA aplicou 5 multas à Samarco, cada uma no valor máximo permitido pela legislação brasileira, R$ 50 milhões. No total,
250 milhões, um montante considerado amplamente insuficiente diante da dimensão do desastre. Posteriormente, a empresa firmou um acordo para pagar R$ 1 bilhão como caução socioambiental. Em 2016, um novo acordo elevou o valor total para 4,4 bilhões de reais até 2018, com previsão de pagamentos anuais de 1,8 bilhões nos anos seguintes. Foi criada também a Fundação Renova, encarregada de gerenciar os programas de reparação ambiental e socioeconômica ao longo da bacia do Rio Doce. No entanto, anos depois, muitos atingidos ainda relatam processos lentos, excessivamente burocráticos e indenizações consideradas insuficientes frente às perdas sofridas. E em 2024, a Fundação Renova foi extinta. De acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens, a responsabilidade pela integridade da estrutura e pelos danos causados é sempre do empreendedor, ou seja, da empresa. Ainda assim, o processo jurídico se mostrou complexo, envolvendo também possíveis responsabilidades subsidiárias de órgãos fiscalizadores, caso tenha havido omissão no exercício do dever de fiscalização. O desastre de Mariana abriu precedentes jurídicos, expôs fragilidades institucionais e colocou em debate a relação entre mineração, fiscalização e poder econômico do Brasil. Um debate que mais de uma década depois está longe de acabar. No centro de todos esses números, acordos e disputas judiciais existem nomes. 19 pessoas perderam a vida no rompimento da barragem. Trabalhadores, moradores, famílias inteiras atravessadas pela lama em uma tarde que não lhes deu chance de escolha. Suas histórias raramente aparecem nos balanços financeiros, nos relatórios técnicos ou nas estatísticas oficiais, mas são elas que dão ao desastre de Mariana sua dimensão mais irreparável. Passados anos do rompimento, nenhum responsável foi preso. O caso atravessou instâncias, recursos, disputas de competência e longos processos judiciais. Para os familiares das vítimas, a sensação recorrente é de que a responsabilização nunca chegou à mesma velocidade da lama que destruiu suas casas e suas vidas. A ausência de condenações penais tornou-se para muitos mais um capítulo da tragédia. Em meio a esse cenário, governos e empresas anunciaram sucessivos acordos de reparação. O mais amplo deles envolveu a Samarco, a Vale, a BHP, o governo federal e os governos estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo, com valores que chegam a cerca de 100 bilhões, destinados à recuperação socioambiental da bacia do Rio Doce e à reparação das comunidades atingidas. No papel, trata-se de um dos maiores acordos ambientais da história do país. Na prática, porém, ele carrega uma expectativa que se construiu ao longo de uma década de frustrações, a de que desta vez a reparação não seja tão lenta quanto foi nos últimos 10 anos. Para muitos atingidos, o tempo da justiça e da burocracia nunca acompanhou o tempo da necessidade real. Há ainda uma consequência menos visível, mas permanente, que continua se manifestando silenciosamente. Grande parte do rejeito não desapareceu. A lama permanece depositada no fundo do rio, no seu leito e nas margens. A cada período de chuvas mais intensas, quando o nível da água sobe, esse material é revolvido, transportado e novamente depositado sobre áreas ribeirinhas, plantações, pastagens e solos agrícolas. Produtores rurais relatam perdas recorrentes. O capim contaminado afeta o gado, as lavouras sofrem com a deposição de sedimentos. Moradores convivem com um medo constante dos impactos à saúde, do contato prolongado com resíduos que nunca foram completamente removidos. O desastre, nesses momentos, deixa de ser memória e volta a ser presente. Mariana foi um evento que escancarou os limites da fiscalização, o peso do poder econômico e a fragilidade das comunidades colocadas na linha de frente do risco. Um desastre que não terminou quando a lama chegou no mar, porque seus efeitos continuam reaparecendo. Sempre que o rio sobe, sempre que chove, sempre que o tempo passa sem respostas definitivas. Quase que uma década depois, o que resta é a pergunta que ainda ecoa ao longo do Rio Doce. Quanto tempo leva para restaurar um desastre que nunca terminou?
Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário, qualquer comentário, apenas pelo bem do engajamento. É isso. Esse vídeo vai ter um alcance muito menor devido ao hiato que eu dei no canal. Não que eu tivesse muito alcance. E também porque eu tô sofrendo gravando com a luz aqui na minha cara. Porque não consegui gravar de dia. E eu estou torcendo para que isso não me dê uma crise de enxaqueca. Então, tenha dó de mim, se inscreva, deixe um like e um comentário. É isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.